No intuito de contribuir com a democracia e com a sua escolha no pleito de 2022, o Alerta faz hoje a primeira entrevista com candidatos à presidência da República. Nosso convidado de hoje é o presidente, candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, do PL. A entrevista vai ter um total de 1 hora, começando a partir de agora. Presidente, muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por sua visita e por essa entrevista. O senhor acabou de chegar de Belém do Pará, satisfeito, feliz com... Foi um sucesso lá, o povo esteve ao nosso lado, teve um passeio de moto fenomenal, tem imagens que o povo fez de prédios, né? Uma coisa fantástica, realmente. Muito obrigado aos amigos, ao povo de Belém, do nosso Pará. Presidente, o senhor vem viajando o Brasil inteiro e vem sentindo, né, espontaneamente, principalmente a aparição da bandeira brasileira, quando a gente só via ela na Copa do Mundo, e hoje ela aparece com 2 intuitos, não acredito eu. E às vezes via ela sendo queimada, rasgada e também pisoteada também, né? Era terrível. A esquerda tratava dessa maneira. Eles tinham um amor muito grande por uma bandeira vermelha. E nós mudamos isso, resgatamos o patriotismo. Eu tenho falado, durante o ano do Brasil todo, cada vez mais as cores verde e amarelo se faz presente. E é movimento com muita gente. A semana passada eu estive em Pernambuco. O último dia foi em Garanhuns, a terra lá do cara lá, né? E a aceitação foi excepcional. Por que isso aqui? Tem um motivo. É porque reconhece o trabalho da gente, reconhece que nós passamos 2 anos com pandemia. Eu tive 2 anos no governo quase que parado por causa da pandemia, que mereceu uma atenção toda especial nossa. Mas mesmo assim, nós resistimos, combatemos a Covid. O meu governo comprou todas as vacinas que o povo queria tomar, mais de 500 milhões de doses. Então demos a vacina para todo mundo. Não tinha para vender em 2020, tinha gente que falava, por que não comprou em 2020? Porque não tinha. A primeira vacina aplicada no mundo foi em dezembro de 2020, lá no Reino Unido. Ou seja, e no mês seguinte, 30 dias depois, começamos a vacinar no Brasil. Fizemos bons acordos, bons contratos, e todos aqueles que quiseram se vacinar, ou foram. Eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Você tem que respeitar a liberdade individual de cada cidadão. Fizemos a nossa parte. Se eu pudesse adiantar, durante a pandemia, quando a maioria dos governadores obrigou o povo a ficar em casa, nós criamos o auxílio emergencial de R$600. Agora, nós tornamos definitivo os R$600. E deixa bem claro isso aqui, né? Se dependesse dos deputados do PT na Câmara, não teria passado os R$600. Nós conseguimos aprovar com a participação de outros partidos, que eles eram contra, porque eram favoráveis que o povo continuasse passando necessidade para desgastar a gente politicamente. E eu fiquei sabendo que ando divulgando, a Brasil afora, que não é diferente, que eu reeleito, acabarei com o Auxílio Brasil. Ora, eu criei o Auxílio Brasil de no mínimo R$600. Como é que eu vou acabar? Está criado, isso é ponto pacificado e vamos em frente nessa questão. Presidente, seu plano de governo prevê pagamento de auxílio no valor de R$600 a partir de janeiro de 2023, com um bônus para o beneficiário que conseguir emprego com carteira assinada. Você quer o seguinte, o antigo Bolsa Família, que começava com R$60, um absurdo, R$60. Quem conseguisse emprego naquela época perdia o Bolsa Família. Então muita gente não se preocupava em exercer uma profissão, em se empregar, para não perder os 60. Nós botamos no mínimo R$600 e quem porventura conseguir emprego não perde e vai ganhar mais 200. Até um prazo de 2 anos. Acabando 2 anos, é reavaliada a vida dele, se ele vai continuar empregado ou não, e daí ele perde esse valor. Caso contrário, caso na frente ele seja novamente desempregado e continua ganhando esse valor. Ou seja, nós estimulamos a pessoa a trabalhar. Quem porventura trabalhar, repito, vai continuar ganhando R$600 e vai ganhar mais 200 de bonificação ainda. No seu plano de governo, o senhor disse que vai aumentar os investimentos em segurança. Nós já investimos bastante em segurança. Se você vê os números de mortes no Brasil, tem caído bastante ano a ano no meu governo, em especial o número de mortes de mulheres. Então nós investimos bastante nessa área. Diminuiu em 40% aproximadamente o número de mortes. Como é que é feita essa participação do governo? Primeiro temos recursos que distribuímos para os estados, independente de qual seja o partido político governando aquele estado. Recursos para comprar viaturas, armamento, coletes, etc. Né?
Então isso tem ajudado bastante. E temos feito também operações conjuntas com os respectivos secretários de segurança pelo Brasil. E tem dado certo essas operações. Operação, por exemplo, de combate à pedofilia, violência contra idosos, violência contra as mulheres. Inclusive, Siqueira, o meu governo é o governo que mais prendeu machão pelo Brasil. Aquele pessoal que gosta de bater na mulher. Então, são números concretos. A gente vai continuar agindo da mesma maneira. O nosso plano de governo não é o que a gente vai fazer, é o que já estamos fazendo e vai continuar sendo feito. Plano de cargo e salário também para os... Olha só, servidores federais. Quando começou a pandemia de 2020, havia uma proposta lá da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara daquela época, que ele queria dar um corte em 25% no salário de todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Nós fizemos a contraproposta, congelamos por 2 anos. Então, foi congelar por 2 anos e já começou, esse congelamento já acabou. Alguns governadores já começaram a reajustar seus servidores e com o governo federal não vai ser diferente. Nós pretendemos sim agora reestruturar a carreira do policial rodoviário federal. Vamos falar de Manaus? Vamos falar de Manaus. Esse ano a Zona Franca de Manaus foi muito discutida. O novo decreto manteve as alíquotas de IPI para 109 produtos fabricados na Zona Franca e incluiu outros 61 estados, totalizando 170 produtos, preservando o polo industrial de Manaus. O senhor gostaria de falar sobre esse... Olha só, a política do Paulo Guedes é reduzir impostos. Temos reduzido impostos ou zerado de milhares de produtos. Daí entrou na área de uns produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Foi refeito o decreto, teve uma pessoa que colaborou nisso, foi o Menezes, colaborou nessa discussão, e nós refizemos o decreto. Ou seja, reduzimos o IPI de mais de 4 mil produtos. E não reduzimos o IPI, que é o imposto, aqui daquilo que é montado, fabricado na Zona Franca de Manaus. Então está garantido tudo, ninguém vai perder emprego, nem ia perder daquela forma, entendeu? Porque a redução foi 25% lá atrás, agora passou a ser 35%. Todo mundo ganha com isso, a indústria ganha. O que é importante? O consumidor também ganha, porque ao se pagar menos imposto federal, ele vai comprar aquele produto mais barato. Não tem qualquer prejuízo à Zona Franca de Manaus. Inclusive, as informações que eu tenho é que nunca se montou ou fabricou tantas motos aqui em Manaus. Casa da Mulher Brasileira, até 2026, serão quase 30, né? Segundo o seu plano de governo, essas casas vão abrigar mulheres vítimas de violência e prepará-las para o mercado de trabalho. O que motivou a criar essas casas? Olha, nós temos mais de 70 ações favoráveis às mulheres do meu governo. Sanções de lei, decretos, ações como essa, arranjando casa para atender a mulher que sofre violência. A intenção é fazer com que a mulher seja autônoma e seja responsável por ganhar alguma coisa. A melhor coisa que existe de uma mulher, para ela não sofrer qualquer tipo de violência por parte do companheiro ou do marido, ela tendo a sua autonomia financeira. Que muitas vezes a mulher se submete a muita coisa, porque como ela não tem ganho nenhum, depende do maridão ou do companheiro, daí ele tripudia em cima dela. Então a intenção é exatamente essa. Temos conseguido sucesso nessa política de defesa das mulheres do Brasil. Você pode ver, nós titulamos mais de 400 mil títulos de terra do Brasil. A reforma agrária, que era uma posse, e o elemento não tinha o título da terra. Nós titulamos este pessoal. E 80% desses títulos foram para as mulheres. O que acontecia no passado? Quando se titulava, em nome do homem, ele às vezes vendia e ia para outra invasão, vamos assim dizer. Isso deixou de existir no meu governo. Essas mulheres passaram a ser donas daquele pedaço de terra e passaram a ser mais bem tratadas, né, por alguns maridos. A última vez que o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve em Manaus, eu cobri sobre a BR-319. Continua, está de pé? Está de pé, conseguimos agora uma licença provisória, mas as obras continuam. É uma BR importantíssima aqui para o estado, liga ali com Porto Velho, Rondônia. A gente espera que, Porto Velho, Rondônia, a gente espera, se Deus quiser, vai continuar essa obra. O problema era basicamente ambiental. Nós mudamos o Ministério do Meio Ambiente, não temos xiita lá à frente do Ministério. Então, essas pessoas trabalham realmente com interesse de atender às necessidades do nosso país. Quero até agradecer o Major Menezes, né? Foi uma das peças... Sim, ele esteve lá até Coronel, no dia... Desculpa, Coronel Menezes. Coronel, no dia, inclusive, que foi assinado, ele estava em Manaus, tá? Eu convidei para ir lá na presidência. Ele tinha recém saído do Ministério do Meio Ambiente e foi um dia realmente de muita
muita glória, muito sucesso. Parabéns a todos aqui da região. Presidente, combustível, transposição, eu tenho muitas perguntas ainda a falar. Qual que o senhor escolhe? Lá. Transposição do São Francisco. Eu sei que aqui o pessoal não tem problema de água aqui na região, graças a Deus, né? Mas tem nordestino aqui que tem parente lá. A minha esposa, por exemplo, é filha de um cabra da peste, né? Filha de um nordestino. E essa novela sempre existiu porque os políticos ganhavam em cima do pobre coitado. Tá? Aí a indústria do carro-pipa, a ameaça de tirar o carro-pipa se aquela região não der voz para aquele político, nós acabamos com isso. Deixe bem claro, a transposição do São Francisco era para ter acabado em 2012. Fez muita transposição de dinheiro de um bolso, dinheiro da União, para bolso de corruptos daquela região, né? E nós conseguimos botar um ponto final nisso. Em especial, o Rogério Marinho, ao assumir o ministério, falou que ia botar um ponto final nessa questão e botou. Os grandes eixos estão prontos, faltam as ramificações, que fica por parte, em grande parte, para os governos de Estado. Então, o carro-pipa já começou a deixar de existir em várias regiões do nosso Nordeste. O preço da gasolina vai continuar caindo? A gasolina cresceu muito por ocasião da final da pandemia, né? No primeiro ano da pandemia, porque começou aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois, a atividade econômica passou a não ser plena, e depois tivemos a guerra da Ucrânia com a Rússia, onde os preços dos combustíveis dispararam no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Entramos em contato com a Câmara, com o Senado, em especial com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e ele botou em pauta um projeto criando o teto do ICMS. E não é ICMS apenas do combustível, da gasolina. ICMS da energia elétrica, das comunicações e do transporte. E hoje é uma realidade. Eu posso dizer para você, não sei que na região norte, o centro-oeste, o sudeste, o sul e parte do nordeste, a gasolina está abaixo de R$5. E o etanol está na casa dos R$4 também. Ou seja, foi lá para baixo o preço do combustível, e o combustível caindo, a inflação caiu também. Já estamos no terceiro mês com inflação negativa, com deflação. Isso é muito bom porque o preço dos alimentos também estão caindo de maneira geral. Então a guerra dos combustíveis foi travada dentro do parlamento, não foi nenhuma canetada, nenhum congelamento. E deixo claro, quando nós votamos esse projeto lá dentro do Senado Federal, todos os deputados do PT foram contra a redução do preço da gasolina. O capital estrangeiro ele está vindo aos poucos, acredito eu, precisa-se mais. Sim. O senhor tem uma meta para isso? Já assinamos a medida provisória, então o investidor estrangeiro, ao aplicar aqui, ao investir aqui no Brasil, não paga mais imposto de renda em cima desse investimento. Então, no meu entender, vai chover dólar no Brasil. Chovendo dólar, dólar para baixo. Dólar para baixo influencia no preço do combustível, influencia no preço daquilo que você importa. Então, tem muita facilidade para o governo federal, para a população como um todo. Presidente, há poucos dias da eleição, eu pergunto para o senhor acredita em pesquisa? Não. Em 2018, os institutos, de maneira geral, né, diziam que eu perderia se fosse para o segundo turno, perderia para qualquer um. Agora a gente vê o Datafolha fazendo o mesmo trabalho, né, de longos anos. De longos anos aí. Consegue ganhar alguns votos para aquele candidato dele, né? E a gente espera e faz o possível para que as eleições sejam limpas e transparentes. O senhor não acredita que chegando bem pertinho já do dia da eleição, os números eles começam a equalizar para não ficar tão feio ou dizer assim, olha, nós erramos? Por lado de lá, se fala o tempo todo que eles vão ganhar no primeiro turno. O próprio ministro Fachin fez reunião com embaixadores, a questão de 3 meses, e no final, com 75 embaixadores, que não é política dele, é privativa minha, falou que os respectivos chefes de Estado dele deveriam reconhecer o resultado das eleições imediatamente. Então, a gente acende uma luz amarela ali, o que está acontecendo? Mas as Forças Armadas foram convidadas em outubro do ano passado, eu acho que eles erraram, né? Para participar de uma comissão de transparência eleitoral. Ela participou dessa comissão, apresentou sugestões, parte foi acolhida e nós estamos agora, segundo informações que eu tenho aqui, as Forças Armadas pretendem colocar técnicos deles dentro da sala cofre do TSE, uma sala que ninguém sabe o que acontece, assim como a Polícia Federal parece que vai fazer a mesma coisa e a Controladoria Geral da União também vai fazer a mesma coisa. Entendo que a chance
de desvio e corrupção diminui bastante, não zera. Zeraria com o voto impresso. Mas o voto impresso, o senhor Barroso trabalhou dentro da Câmara contrário ao voto impresso. Mais uma interferência indevida de um integrante do Supremo Tribunal Federal dentro do Parlamento. Mas eu recomendo ao pessoal, né? Vamos votar, vamos cada um fazer a sua parte, deixa essa fiscalização aí com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, que tenho certeza que temos tudo para termos umas eleições tranquilas. Mas eu repito, chance de fraude diminui bastante, mas não fica zerado. Sua convocação para o povo brasileiro no dia 7 de setembro, acredito que foi atendida, né? Foi algo fantástico. Quando eu acabei a parte oficial, que foi o desfile em Brasília, eu fui para um carro de som na frente lá do Eixão, né? Eu nunca vi, eu estou desde 91 em Brasília, eu nunca vi um mar de gente como aqui. E depois fui para o Rio de Janeiro, a mesma coisa em Copacabana. E por imagens, a mesma coisa na Paulista, em São Paulo. 3 grandes centros. Mas isso aconteceu no Brasil todo. Mas aí a minha pergunta, o senhor está sendo proibido, seu partido, de usar essas imagens do guia eleitoral? Eles agora pediram para redes particulares também, né? Retirar as imagens. Ou seja, não dá para entender. Olha, não aconteceu, como, por exemplo, o PT entrou com um pedido no TSE, o TSE acolheu, para que as imagens da ONU eu não possa mostrar. A grande parte da mídia diz que foi um fiasco. Ué, se foi um fiasco, deixa eu mostrar meu fiasco. Mas está acontecendo exatamente o contrário. Falta poucos dias para a gente acabar com essa agonia e o Brasil vai voltar à normalidade, pode ter certeza disso, porque esses abusos vão deixar de existir, eu tenho certeza. Essa é a minha pergunta agora. Como é que é a sua relação com o STF? Não tem relação. Tem 2 ministros que eu indiquei para lá, me dou muito bem com eles, né? Não interfiro no voto deles, mas a maioria que está lá é radicalmente contra as ações do governo. Interfere em tudo. Até questão não tem nada a ver com eles interferem o tempo todo. A última agora foi no decreto das armas. Isso é privativo, se tem um decreto que extrapolou, depende do Congresso de anular ou não aquele decreto, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode até anular uma lei, revogar algum dispositivo, mas em decreto, algo que vai regulamentar, não. Interfere demais e atrapalha muito o destino da nossa nação. O próximo debate deve acontecer há poucos dias, né? Da eleição. Segunda-feira, se não me engano. Segunda-feira, né? E tem um dia 29 ou 30. É no SBT? Acho que é no SBT. O senhor vai? Sim, está previsto aí. O Lula já disse que não vai, tá? Ele foi muito mal no último, porque, afinal de contas, os 14 anos de governo do PT foi uma desgraça para o Brasil. A gente costuma mostrar, eu posso falar de qualquer estatal, eu prefiro falar assim da Petrobras. Só na Petrobras, se queira acredite, em 14 anos, o endividamento da Petrobras, fruto de roubo, de desvio, coisa comprada e não chegou, contratos mal feitos, má gestão, chegou a 900 bilhões de reais. Na ONU, eu trouxe para dólar, 170 bilhões de dólares. Isso dá para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. 60? 60 vezes. Então, uma marca do PT que ninguém tira. E um dos responsáveis, né, o conjunto da obra, entre outras ações aí inadequadas no Brasil, foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Daí, por uma questão de um amigo no Supremo, esse cara foi posto em liberdade e tornado elegível. Agora, uma coisa importante aqui, as mesmas pessoas, os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia e tornaram elegível, são aqueles que estão à frente do processo eleitoral em Brasília. É uma preocupação? Deviam ser suspeitos, mas não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? É apenas uma notícia verdadeira. Agora, a corrupção foi demais. Se você pegar qualquer carteira aí, deixa eu ver teu contra-cheque, ele tem um desconto de R$510, que começou em 2015 e vai até 2030. Um desconto extra de R$500. Isso para tapar o rombo do que foi roubado do fundo de pensão dos Correios. A mesma coisa com a Petrobras e também Caixa Econômica Federal. Imagine você ganha 4 mil por mês e tem um desconto de R$500. Extra, pesa bastante. Esse é o tipo de governo que nós tivemos no Brasil ao longo de 14 anos. Você pega Itaipu Binacional. Você, com todo respeito, você conhecia como uma grande empresa geradora de energia. No meu governo, já está concluída a 2ª ponte com o Paraguai. Uma ponte tem um vão de 500 metros. Já começamos a fazer a 3ª ponte com o Paraguai, que vai integrar a nossa bioceânica, ou seja, o nosso comércio com o Oceano Pacífico. Nós alongamos em 600 metros, uma obra difícil e cara,
o aeroporto de Foz do Iguaçu, para pousar aviões de qualquer lugar do mundo, de qualquer tamanho lá. Nós damos conta de obras de infraestrutura em 50 cidades do entorno do Lago de Itaipu. Estamos em negociação com o Paraguai, porque dependemos dele também, começamos a produzir tilápia no Lago de Itaipu. A capacidade lá, para o nosso lado, aumenta em 40% a produção de peixe no Brasil. E tantas outras coisas que nós fazemos com o Itaipu Binacional. Ou seja, estatal que antigamente não dava lucro, ou até dava prejuízo, hoje em dia são superavitárias. Esse é o nosso Brasil. Voltando aos Correios, pela primeira vez se tem notícia que os Correios vão pagar dividendos para os seus funcionários. No governo do PT lá, eles descontaram o carteiro, o mais humilde, descontou R$500 para pagar o fundo de pensão para eles poderem se aposentar lá na frente. Conosco está sendo diferente, nós estamos dando dinheiro para eles, sem aumentar a tarifa. Você pode ver, esse é o modelo que nós temos de governo, respeitando o servidor, respeitando o povo brasileiro. Presidente, me perdoe, eu venho vendo diariamente o guia eleitoral e vejo em alguns estados que o candidato, ele promete, às vezes, o que não pode cumprir, né? E uma das coisas que eu estou achando interessante é o candidato dizer assim, principalmente ao governo, olha, eu vou pagar para o trabalhador R$500 por mês, é um dinheiro para ajudar a família, tal. Aí vem outro e diz que vai dar mais R$1.000, enfim. Quer dizer, eu fico com medo que os meninos já nascem aposentados, né? Ou vai se criar uma indústria de crianças, né? Quanto mais filhos, mais dinheiro. Siqueira, a educação nossa sempre foi muito falha no Brasil. Tem muita gente que precisa disso, Siqueira. O pensamento da gente vai mudando muitas vezes, né? Tem gente que não tem condições de sobreviver, não tem como arranjar emprego em lugar nenhum, não sabe fazer quase nada. Então a gente acomoda nessa área que a gente chama de Auxílio Brasil. É muita gente, você diz, são 21 milhões de famílias, Siqueira. Mas os governadores vão poder... Não, olha só, isso é o governo federal. Tem governador que tem seu projeto social lá. Se ele pode pagar, tem que ver a saúde financeira lá do seu Mas estado. ele não vai buscar em Brasília? Não, Brasília nós temos o orçamento que é carimbado que vai para governadores e prefeitos. Existe nada mais além disso. Extra tivemos por ocasião da pandemia. Mandamos muito dinheiro para governadores e prefeitos, tanto é que você ouvia até antes da pandemia que se atrasou o pagamento do 13º, se atrasou a folha de pagamento. Todo mundo quitou suas dívidas, pagou os seus servidores em 2020 e 2021 e vai pagar 2022 sem problema nenhum. O nosso governo manda dinheiro de outras fontes extra para governadores e prefeitos. Agora não dá para os caras fazer estripulia. O problema nosso é que tem estado, tem município que está inchado o número de servidor. Se o prefeito, o governador manteve ali o enxuto, ele não vai ter problema com a folha de pagamento e pode dar um bom reajuste para todo mundo. 5G, presidente, 5G já atinge algumas capitais. Acredito que Manaus deve estar... Está a caminho agora em novembro. Já tá 22 capitais já tem, 22 já tem a 5G. Bom para a cultura, né? É bom para tudo, é bom para tudo. Tá? Educação, para medicina, para a tua televisão, para quem tem celular. Eu tive numa fazenda 5G no Piauí. A precisão das máquinas que estão ali adubando, colhendo, plantando, 2 centímetros sequer. Então a produtividade aumenta em até 20%. Você colhe 20% a mais e economiza em cima disso muita coisa. Então o 5G foi um trabalho do ministro Faria, soube bem negociar, nós somos o primeiro país da América Latina com 5G. Agora, por outro lado, um trabalho de outros ministros também, em especial a economia, acredite, nós somos o 7º país mais digital do mundo. E digo a vocês, graças a isso, por exemplo, lembra aí daquela prova de vida que tem que fazer todo ano, uma pessoa idosa, tem 80, 90 anos de idade, o sacrifício que era para levar num posto do INSS, fazer a prova de vida, o nosso governo acabou com isso. Se você, o idoso, marcar uma consulta no SUS, se ele renovar a carteira de motorista, se ele for votar, né, ele não precisa fazer a prova de vida, nós é que vamos atrás dele. Mais de 90% dessas pessoas vão fazer a prova de vida sem saber que fizeram. É um governo digitalizado, é um governo que cada vez mais se desburocratiza. Ou você acha que o emprego no Brasil tem crescido, uma média superou a 200 mil por mês? Por quê, Siqueira? Que nós temos ajudado o patrão, ajudado como desburocratizando. Nós criamos, por exemplo, em 2019,
A lei da liberdade econômica, ela é muito ampla. Vou falar aqui uma linguagem popular aqui. Por exemplo, uma pessoa no passado, uma mulher, queria fazer um salão de beleza. Um outro homem queria, por exemplo, uma oficina mecânica, ou vender cachorro-quente na praça. Ele entrava com o pedido de alvará na prefeitura e aquilo, em muitos casos, demorava meses e anos. Ele entra agora com o pedido, se em 30 dias a prefeitura não se manifestou, com aquele protocolo, ela pode abrir o seu salão de beleza. E mais ainda, ela busca um microcrédito por volta de R$3.000 na Caixa Econômica Federal. Com R$3.000 ela compra tudo para começar a abrir, começar a funcionar o teu salão de beleza, a sua pequena pizzaria, a sua pequena oficina mecânica. Essa é a facilidade que nós estamos dando. Ou seja, o desemprego tem caído assustadoramente. Mês a mês cai a taxa de desemprego no Brasil. E o nosso PIB tem aumentado. O que é o PIB? É a soma de bens e serviços. Pessoa trabalhando, está produzindo alguma coisa, o bem, o serviço. O nosso PIB tem subido. Somos referência para o mundo nessas questões. Presidente, o gás de cozinha foi um presente, né? A redução de impostos ajudou aqueles mais humildes. É a segunda vez que nós reduzimos o gás de cozinha. E temos também o Vale Gás. Tá? Em torno de R$120 por mês, para mais de 5 milhões de famílias pelo Brasil. Então é algo de concreto para os mais necessitados. E agora, quando nós trocamos o preço da Petrobras, pela segunda vez, hoje foi a segunda vez, vimos diminuindo em torno de 5% o preço do gás lá no local do envasamento, onde ele é engarrafado. E baixou de R$50. Então, hoje em dia, o preço do bujão de gás lá na Petrobras está abaixo de R$50. Se está chegando o carro na ponta da linha, o que está acontecendo? Não tem imposto federal. Eu não cobro nenhum imposto federal do gás de cozinha desde o início do ano passado. Então, R$50. Tem o imposto estadual, não é muito alto, mas pesa. Tem ali o preço do engarrafamento, o transporte e revenda. Aí é que... E eu vou tentar, durante uma possível reeleição, conseguir a venda direta do gás dentro do bujão. Assim como nós fizemos a venda direta do etanol. Até há poucos meses, a usina que produzia o etanol, o álcool para o carro, era obrigada a vender para uma distribuidora, às vezes a 500 km de distância. E aquele álcool voltava a 500 km para abastecer um posto aqui na frente da usina. Hoje, o dono da usina, que produz o etanol, pode vender o etanol diretamente para o posto de gasolina. Acabamos com a figura do intermediário, que é o transportador, né? É o transportador do álcool. Presidente, uma vez um amigo meu... E nós queremos agora, com isso aí, permitir que vamos supor que você mora num condomínio que tenha 200, 300 casas. Você pode marcar 1, 2 vezes por mês, o pessoal bota o bujão no teu carro, um caminhãozinho que você tem lá, e você vai lá, compra o gás e vem para cá. Você não vai pagar o preço que o cara que vende na ponta da linha o gás, o frete vai ser um preço lá embaixo, tá? E todo mundo vai ganhar. Pode ter certeza, de R$50, que é o preço da Petrobras, vai chegar por 60 para você no teu condomínio, não 120 como chega em muitos locais do Brasil hoje em dia. Uma vez um amigo meu, Max Palmeira, lá do Maceió, um beijo para ele, um abraço, ele disse assim, Siqueira, pergunta ao presidente, se tiver oportunidade, será possível um dia existir a possibilidade de o cidadão poder comprar o gás como se põe combustível na moto, no carro. Olha, põe aqui só R$10, eu só tenho R$15. Isso é possível? É possível, tem países que faz isso daí. Tá? A gente é um cara que vai pensar, mas é uma logística bastante complexa para você fazer isso em vários pontos do Brasil. Eu acredito que a venda direta, lá onde engarrafa o gás, é o primeiro passo que, se Deus quiser, a gente vai conseguir o ano que vem. E cai bastante. Agora, isso daí pode dar certo em alguns locais do Brasil. A gente não vai botar o serviço público para fazer isso aí. Nós podemos autorizar a iniciativa privada a fazer isso aí. E você pode chegar, tem uma balancinha lá, tu bota o bojão na balancinha, você zera, o cara bota o gás e você vê o peso, quantos quilos de gás entrou ali e paga. Pode fazer isso aí, sim. O Pix, presidente, o banqueiro não gosta muito de Pix, né? Quando nós criamos o auxílio emergencial em 2020, nós pegamos 38 milhões de pessoas que nunca haviam entrado em banco. Não tinham conta em banco. Era o informal. É o que vendia um churrasquinho na praça, água no sinal, fazia seus bicos por aí. Não tinha conta em banco. E o que nós fizemos? Nós vimos que havíamos trazido para a formalidade, vamos assim dizer, 38 milhões de pessoas.
E o que a gente poderia fazer para aquelas contas não viessem a morrer? Foi criado pelo Banco Central o Pix. E o que é o Pix? Hoje é uma realidade. Mais de 120 milhões de pessoas no Brasil, mais da metade da população, usa o Pix. E não paga taxa sequer. Tentaram lá atrás, falaram, não, cobra 1 centavo apenas, não, por operação. Não. Hoje a média está em 1 bilhão e 200 milhões de movimentações por mês. A gente vai criar taxa de nada, nós vamos inventar CPMF para o Pix. E o Pix veio para ficar. Vários outros países já estão em contato conosco para levar nossa tecnologia para fora, como o Uruguai, por exemplo. Que funciona, né? Funciona. E outra coisa, estamos aposentando o caixa eletrônico. O cara tem um pequeno comércio, uns pouco no final do dia tinha R$2.000 lá na caixa dele. Ele, ao longo do dia, ele troca. O cara vai lá, pega um dinheiro, bota o Pix da conta dele, ele não vai levar o dinheiro para casa, não vai ser assaltado mais. Não, diminuiu a violência no Brasil de maneira geral. Tá? Não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, nós diminuímos em metade o número de assalto a bancos no Brasil. Não existe, tem caído bastante aquele assalto no caixa eletrônico. Ou seja, o caixa eletrônico está sendo aposentado também, como foi aposentada a máquina da datilografia, entre tantas outras coisas. É a modernidade chegando e o Brasil na vanguarda, dando exemplo para o mundo e trazendo conforto e segurança para a nossa população. Presidente, eu queria que o senhor fizesse um balanço desses 4 anos de governo no combate à corrupção. Tá. É um leão, não, acho que é um safari por dia, né? Não, o que nós fizemos desde o começo? Pegamos a Controladoria Geral da União e ela ficou com essa missão de botar o que chama de compliance, né? Ter uma equipe em cada ministério, onde os contratos só vão para frente depois que passar por ali. Então, o pessoal que junta ali gente da CGU, do TCU, da Polícia Federal, entre outros órgãos, e cada um tem lá um pequeno pelotãozinho de pessoas lá, e qualquer contrato vai para frente passando por ali. E são pessoas especializadas. Vão rapidamente, abater o olho ali, já sabe se tem uma maracutaia ou não. Acabou a corrupção. Você não viu corrupção no meu governo. Tanto é que a Vera tem uma CPI que resolveu achar que eu queria comprar superfaturado uma vacina. Quem compra no seu é o Ministério. Mas não gastamos 1 centavo, não compramos uma vacina, a Covaxin, e não teve corrupção. Não existe corrupção no nosso governo. Eu até falei outro dia, o pessoal falou que eu tinha acabado com a Lava Jato. Não é que eu acabei com a Lava Jato. Eu não tinha o poder de fazer isso aí. Se tivesse outro governo, teria feito, né? Acabado. Eu falei que o meu governo não dá trabalho para a Lava Jato. Não tinha o que investigar. E o que aparece é coisa pontual que é rapidamente debelado. Essa história da compra dos imóveis do senhor e de sua família. Tá. Olha só, o que a Folha UOL fez? Pegou 11 pessoas da minha família, ali incluindo minha mãe que morreu, 2 ex-mulheres e um ex-cunhado, está separado há quase 20 anos. Pegou essa turma toda, 11, e desde 1990, foi nos cartórios, você vai em qualquer cartório, você pede lá, chama certidão de R$11, e o cara é obrigado a dar a escritura daquela pessoa que você pediu. E apareceu lá 100 e poucos imóveis. O ex-cunhado meu, que está separado há quase 20 anos da minha irmã, ele tinha uns dezenas de imóveis comprados. Eu nem conversei com ele. E o que a empresa fez? Como se fosse um propinoduto meu. Você já me viu com cargo de governo, no governo FHC, no governo Lula, Dilma e Temer? Nunca tive cargo em lugar nenhum. Nunca participei de consórcio nenhum, zero, apenas como parlamentar. 100 e poucos imóveis. Daí o cara vai na escritura, o que está? Se você tem um imóvel teu, comprado de 90 a 2019, está escrito forma de pagamento. Moeda corrente. Todo mundo está escrito moeda corrente. De 19 para cá mudou. Se é moeda corrente, qual o valor, se é dinheiro, se é DOC, se é cheque, mudou. Agora, botar como se eu tivesse abastecido meus familiares com propina para comprar 100 e poucos imóveis, é uma canalice da Folha UOL. Eu não podia esperar outra coisa da Folha. Eu e o PT usa isso para me botar como corrupto. Não queira me comparar com o Lula, pelo amor de Deus. Agora, não existe essa história, porque não aponta qual a possível origem do dinheiro para comprar 100 imóveis, pelo amor de Deus, cara. E esse meu ex-cunhado é um cara bem sucedido, tem mais de 20 lojas de imóveis, de material de construção. Os meus irmãos também foram surpreendidos com isso, trabalham há mais de 40 anos, têm seus negócios. Agora, os imóveis vendidos, a Folha não botou na conta. Tem um imóvel meu que eu vendi para o irmão e comprei em 90. Olha só, foram buscar em 90. 32 anos atrás. Eu vendi o meu irmão e 10 anos depois, não sei quantos anos, eu comprei de volta. Entrou como 3 imóveis comprados por mim. Então essa é uma covardia que eles fizeram para dizer que
comprou imóvel. Olha, se fosse propina, o cara não vai comprar imóvel com propina. O cara vai comprar dólar, vai jogar dinheiro para fora do Brasil, como o pessoal sempre fez. Agora, não existe qualquer indício de onde teria vindo esse dinheiro. Esse dinheiro veio do trabalho de cada um deles. Eu vou apertar o senhor agora, me desculpe. Tá. E o cartão corporativo? Eu tenho 3 cartões corporativos. Né? 2 assuntos diversos. Essa viagem, agora não, porque quando eu estou... Depende da viagem que eu faço. Viagem normal de presidente da República, né? O que acontece? Tudo é pago. Eu tenho, em média, 80 seguranças, pago hotel para eles, pago hospedagem. Se tem um evento, a montagem do evento, o gradil, tudo é pago com esses cartões. Eu tenho um cartão particular meu. Eu posso sacar até 25 mil por mês na boca do caixa e tomar em tubaína ou leite condensado, né? Nunca saquei 1 centavo desse cartão corporativo. Dou exemplo. Poderia também, Siqueira, ter uma aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 28 anos como parlamentar, né? E eu poderia requerer a aposentadoria da Câmara, dá quase 30 mil por mês. Nunca requeri para exatamente dar exemplo para a população. Então não existe da minha parte qualquer... Apesar de ser legal eu gastar o cartão corporativo e ser legal eu requerer a aposentadoria da Câmara, nunca gastei o meu cartão corporativo e nunca pedi a aposentadoria da Câmara. Chegando pergunta agora de internautas, vamos lá. População empregada chegou a mais de 100 milhões. Sim. E a taxa de desemprego caiu pela 4ª vez seguida. O que é que o senhor tem feito para alcançar esse resultado? Tem fórmula? Não, a fórmula é a seguinte, é não atrapalhar quem quer empreender. Quando você transforma o 7º país mais digital do mundo, a garotada em especial, né, a molecada, vai se virando, vai arranjando o que fazer por lá e de lá. A desburocratização é outra coisa, igual a lei da liberdade econômica. Igual quando você acaba com milhares de normas regulamentadoras, o empresariado fica mais à vontade. É igual o campo. Por exemplo, o pessoal do MST, que ocupava lotes pelo Brasil, ainda ocupa bastante, nós titulamos as terras. Essas pessoas passaram a integrar a agricultura familiar, passaram a ter emprego. O Brasil, ano a ano, bate recorde com o seu agronegócio. Por que, Siqueira? Entre outras coisas, nós acabamos com aquela indústria da multa no campo. Tem que existir multa, sim, mas uma multa razoável e não multa pela multa. Nós também ajudamos em muito a questão da insegurança do Brasil, vencendo a insegurança, como? Através de posse e porte de arma de fogo para a população. Ou seja, você dando meios para quem quer trabalhar, quem quer investir, o emprego aparece. O governo federal, o governo do estado ou do município, ele só cria emprego se criar carga em comissão, é isso mesmo? Se criar carga em comissão ou concurso público. E nós temos evitado fazer isso aí. Concurso público, nosso governo, é estritamente o essencial. O Estado não pode ser inchado. Se o próprio servidor paga a conta muito alta com salário baixo. Viajando como o senhor vem fazendo, viajando muito, o senhor vê uma luz no fim do túnel? O Brasil está acordando para a verdade, está acreditando que existe uma solução, uma saída? Olha só, as mídias sociais libertaram a população. Tanto é que você vê, tem candidato a presidente falando que quer controlar a mídia social. Abriu a cabeça das pessoas. Hoje o pessoal sabe em tempo real o que nós fazemos por aí, se tiver interesse, saber da tua vida, por exemplo, o cara em tempo real, ele corre atrás e levanta alguma coisa. O povo assistiu o meu discurso na ONU. Alguns nas televisões, outros na mídia social. Eles sabem que já estão sabendo o que aconteceu comigo em Belém agora há pouco, o que aconteceu semana passada em Garanhuns, né? Amanhã vamos estar em Minas Gerais. Também, no sábado, devo estar em Campinas, tá? Ou seja, o povo sabe o que está acontecendo, começa a entender a política e saber o que é verdade e o que não é verdade. O povo não precisa de alguém, um censor. Essa matéria tem que sair das mídias sociais porque é mentira. O povo sabe o que é verdade e o que é mentira. Nenhum blogueiro cresce espalhando mentiras. Ele cresce falando a verdade. Tanto é que a mídia social que mais interage no mundo é a minha mídia social. Olha que orgulho para nós brasileiros. Sem impulsionamento. Nunca paguei R$1 para impulsionar as minhas mídias sociais. Totalmente orgânico. Então, o que acontece? Isso faz com que a população entenda. Hoje o povo sabe que a política, muitas vezes eu falo, hoje você sabe, conhece o nome dos meus ministros, você sabe o que faz a Câmara, o Senado, o TCU, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, eles sabem o que está acontecendo, sabe o nome dos caras, tá?
Então, o povo se politizou e cada vez mais vota melhor. Então, a esperança é exatamente pelo voto melhor, melhorar a qualidade dos parlamentares em Brasília, dos respectivos chefes de executivo, e o Brasil vai para frente. Presidente, já tocamos no assunto vacina, mas eu preciso voltar a falar sobre a CPI da vacina. Uma palhaçada. Funcionou. Uma palhaçada. Tinha 7 palhaços lá, tá? 7 palhaços lá, que não apuraram nada, porque não tem o que apurar. Agora, quando um senador, do nosso lado, né, vamos apurar o consórcio do Nordeste. O que é isso? 50 milhões de reais foram desviados pelo consórcio Nordeste. 9 governadores do Nordeste presentes naquela maracutaia lá. Desviaram 50 milhões de reais. Gastaram com uma casa que vendia produtos de maconha. E não chegou um só respirador em lugar nenhum. Teve nordestino que morreu por falta de ar, dada a roubalheira dessa turma do consórcio do Nordeste. Não quiseram apurar. Inclusive falaram lá, né? Não vamos aqui apurar desvio de recursos. E quem estava à frente disso? O tal de Carlos Gabas, um amigo dessa turma da Bahia, né, da polícia do PT, etc. Veio ser apurado isso onde? Numa CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Foi entregue ao Ministério Público, estamos aguardando o desfecho dela. Ou seja, não apurou nada, me acusou de um montão de coisa. Inclusive, se eu puder falar aqui, o tal de Omar Aziz daqui, uma emenda dele, olha a emenda dele, Siqueira. Ele não gostou quando nós fomos contra a emenda dele, né? Ele achava que eu ia ser amiguinho dele. Tá? Jamais vou ser amiguinho de gente que tem uma vida pregressa como Omar Aziz, pelo amor de Deus. A emenda dele dizia o seguinte, né? Que qualquer prefeito ou governador do Brasil poderia comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine a festa. Tem muito governador decente, prefeito decente. Mas essa turminha do Omar Aziz, imagine a festa que eles iriam fazer aqui no Brasil. Se desviaram 50 milhões e não foi recuperar esse dinheiro até hoje, e não quiseram apurar, imagine que não iam fazer com uma carta branca dessa. Pode comprar vacina em qualquer país do mundo, a Anvisa aqui... É independente do resultado, né? Não interessa. Podia ser uma vacina de água de salsicha, não tinha problema nenhum. E preço? Podia ser 100 doses cada vacina, justificava. Agora quem ia pagar a conta? Era o governo federal, não eles. Esse é o que eles queriam, que o senhor Omar Aziz queria, com toda certeza, para botar um ponto final na CPI. Não cedia ele e ele foi até o final, um montão de baboseira, me acusou de charlatanismo, porque eu apresentei na época, né, que eu usei, me dei bem, me safei, um produto, vocês possam falar o nome aqui, né, que servia para combater a malária, e o outro produto, outro medicamento, servia para combater a cegueira do rio, muito usado na África e aqui no Brasil também. Presidente, na época da CPI, da vacina, do Covid, surgiu, né, no cenário muitos senadores discutindo todo aquele assunto, e eu vi, por exemplo, o senador Contarato, lá do Espírito Santo, que entrou em outra situação de um empresário, eu não lembro agora o nome do empresário, e eu querendo entender onde é que ia acabar, como é que ia terminar. Se tem um resultado, se tem um... Olha, chegamos a esse ponto, chegamos a esse resultado. 2 mais 2 é 4. O senhor chegou a entender? A CPI existiu só para desgastar o governo. Porque é só o governo que não ceda a corrupção. O que esses caras queriam? Estatais, bancos oficiais, ministérios, para fazer o que sempre fizeram. Você lembra de 3, 4 anos atrás, era toda semana 2, 3 escândalos de corrupção nas televisões. Acabou a teta deles. E, obviamente, tentaram me desgastar um ano quase de CPI para tentar botar qualquer um outro no meu lugar. Esse é o ódio dessas pessoas, que não conseguiram seu intento, quebraram o sigilo de muita gente, maltrataram mulheres na comissão, 2 mulheres, a Nise Yamaguchi e uma tal de Mayra também, 2 médicas, foram maltratadas pelo Renan Calheiros, pelo Omar Aziz, dentro da comissão. Tá? Nenhuma mulher senadora defendeu as 2, ficaram quietinhas. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, uma é candidata, inclusive, fala que vai defender a mulher, mas lá na hora de defender lá, as 2 mulheres foram covardemente agredidas por alguns senadores, não fizeram absolutamente nada. Não acharam nada. Sobrou me acusar de charlatanismo. Mas o senhor foi agressivo. O senhor chamou
A moça de japonesa. Isso eu me referi a uma repórter da revista Veja. É uma japonesa. Passou a ser ofensa. E ela era uma japonesinha, né? Que o pessoal me chamava, quando era moleque na escola, de alemão batata, pobre. Presidente, uma parte da classe artística, né, começa a revelar o voto para o candidato Lula. Né? Tá. Uma boa parte da classe artística. Se fala em Lei Rouanet, se fala de carreiras de 30, 40 anos de artistas que sobreviviam do apoio do governo. E por que essa antipatia com o governo? Ninguém perseguiu ninguém. A Lei Rouanet consumiu por ano aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. É dinheiro para burro. Os mais importantes recebiam até 10 milhões por ano para fazer um showzinho em qualquer lugar, um programinha qualquer. E as contas, em grande parte, não eram prestadas. Quando assumiu, eu vi aquilo, peraí, a Lei Rouanet é para ajudar o artista que está começando a carreira dele. Passamos para 1 milhão no máximo, depois vimos que era muito, passamos para 500 mil, e outra, com critério. Então esse pessoal que era aquele pequeno foco da Bahia, aquele pessoal lá, né, mais folgado no meio artístico, acabou a teta deles, pô. Vai ter que, não são bons, tem que trabalhar, pô. Tem que trabalhar e fazer um bom espetáculo que vai dar bilheteria para eles. E por falar em bilheteria, né? Além do cara pegar grana, a bilheteria ficava com eles. E é dinheiro público do nosso povo brasileiro. Acabamos com isso aí. E estamos abrindo processo contra centenas deles para prestar conta de coisas que não prestavam, nunca prestaram no passado. Estão preocupados com isso, estão trabalhando para que o padrinho deles volte ao poder, né? Que daí não vai ser, o processo vai ser extinto, com toda certeza, e vão continuar mamando na teta do governo. Esse pessoal, então, deixou de essa vida boa que tinham, né? De praia, de uísque. Lembra durante a pandemia, até alguns artistas falando, né? Fica em casa, eu estou aqui ensinando fazer brioche para o meu filhinho, origami, bordadinho. Fica em casa. Agora, Siqueira, 38 milhões de pessoas pobres foram obrigadas a ficar em casa, começaram a passar fome. Se não o meu governo socorrer com auxílio emergencial de R$600, ia ser uma desgraça no Brasil. Essas pessoas não tinham qualquer sentimento por essas pessoas mais humildes. Tá? Então nós fizemos a nossa parte, socorremos os mais humildes, socorremos aos mais pobres. Agora essas pessoas que tinham boa vida em cima de imposto do governo brasileiro, perderam a boa vida. Já que são tão bons assim, vamos trabalhar aí fora, pô. Vamos levar público para os teatros. Tá? E olha que o ingresso não é barato, né? Digamos, o ingresso no Brasil, eu acredito que ele é justo. Né? Paga quem quer, qualquer coisa. Tem cara que não quer saber de jogo de futebol. O ingresso é caro ou é barato. Ele vai no jogo, vai ou não vai. Quer ir no teatro, vai ou não vai. Cada um vai o que bem entender da vida. Eu gosto do futebol. Tá? Em teatro, raramente eu vou. Eu tive no Mateus Ceará esse dia lá em Brasília. Vê que não cobrou ingresso de mim. Estou agradecido aí. Foi cortesia. A cortesia. Presidente, já estão falando agora no desarmamento, de novo, né? De novo. De novo. E aí? O desarmamento foi uma política nossa que deu certo, colaborou a baixar a violência no Brasil. A violência no campo praticamente deixou de existir. Nós dobramos o número de CACs. Agora o Supremo deu uma decisão lá, praticamente acabando com a compra e venda de armamento, contrariando o referendo de 2005. Criada por Renan Calheiros, acredito, né? Exatamente. Achava que o povo ia votar favorável à proibição de venda de armas e munições e caiu do cavalo. O povo fez opção, mais de 60%, para poder continuar tendo o direito de comprar armas e munições por critérios. Tá? O Supremo derrubou agora. Acabou as eleições, a gente resolve essa parada aí. Tenho certeza disso. A gente conversa com o Supremo, conversar com os ministros lá para a gente resolver esse problema. Uma boa conversa. Uma boa conversa. Todo mundo sai bem, né? Sai bem. Presidente, como é que está a dona Michele? Vamos falar agora da sua família. Eu não posso falar muito da minha esposa, mas está muito bem, tem feito um trabalho muito bom. Tem falado coisa que eu confesso que eu não sabia essa virtude dela. Por ocasião da convenção minha no Rio, falou muito bem. Tem participado de alguns eventos comigo pelo Brasil. Ela é bastante desenrolada, né? Teve comigo agora nos cotejos da rainha. Da rainha. A roupa dela, o pessoal foi atrás, ela tudo reciclado. Tá? Olha a crítica que ela sofreu, que ela usou um batom, viram a fazenda lá, de R$20.
usou um batom de R$20, criticada por causa disso. Se fosse de 10 mil, ia ser criticada que era 10 mil. Foi de R$20, foi criticada também. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem ela quando faz correr. o papel, ela tem 40 anos de idade, uma jovem ainda, né? Eu sou um dia mais velho do que ela, né? Eu sou de 21 de março, ela é de 22 de março. Tá? Então, se dá muito bem, tá? Eu tenho colaborado bastante. Eu tô voando agora, Júlio. Faz as contas aí. Eu sou de 21 de março, ela é 22 de março. Eu sou um dia mais velho do que ela. Sim, mas não. O que dificulta é o ano, né? É só o ano, né? É igual aquele malandro quando fala em casamento, né? E não quer casar. Daí o malandro fala o seguinte: meu amor, você marca o dia e eu marco o ano. Acabou o bichinho, né? É o enxoval. Tem que ser o contrário. O homem tem que marcar o dia e a mulher o ano. Vamos fazer essa campanha aí para inverter essa situação aí. Presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor daqui está indo para? Pô, daqui eu volto para Brasília. Brasília. E amanhã, Minas Gerais. Minas Gerais. Sábado o senhor vai estar em Campinas. Né? Domingo já Domingo talvez seja uma cidade perto ali, em Goiás. Segunda-feira eu tenho um evento, não sei onde, mas à noite estou no debate da televisão. Tá? E está o tempo tomado até o... Em relação às candidaturas aqui do Amazonas, quem são os nomes de confiança do senhor? Aqui eu estou pela reeleição, né, do atual governador, e para o Senado nós estamos aqui com o Coronel Menezes, meu colega de Academia Militar, da região, teve à frente aqui da Zona Franca de Manaus, né, tem rodado o estado todo, tem negociado comigo questões de interesse de Manaus, como negociou a questão da BR. A questão da BR, está a questão esse mérito do Coronel Menezes. A questão do IPI também, diferentemente de alguns outros aqui mais famosos, né, que só estão lá para tratar de coisa própria. Tem alguns parlamentares, sim, que também negociam, conversam lá com a gente, alguns acompanham aqui. Então existe isso aí. Agora, 2 senadores aqui são terríveis, né? A gente espera que o povo acorde aí, dá para aposentar um agora, tá? E o outro para 2026. Presidente, na primeira campanha para presidente Jair Messias Bolsonaro, o palanque estava cheio, né? E durante o seu mandato, a gente percebeu que as bandeiras foram mudando, quem defendia a família passou a defender outras coisas, enfim. Esse ano o senhor está mais cauteloso, o senhor está mais... Não tem como você ter um controle sobre todo mundo, né? Algumas pessoas querem atingir seu objetivo muito rapidamente. Tem candidato aí de primeiro mandato, que se elegeu em grande parte aquela onda Bolsonaro, que já quis se lançar ao Senado, quer lançar isso, aquilo, quis ter outra forma de participar no governo, não por critérios técnicos. Então, uma minoria ficou pelo caminho, no meu entender, essa minoria não volta mais. Agora, a maioria pode voltar, com toda certeza, grande parte vieram do meu partido, o PL, outros estão espalhados em outros partidos por aí também, que vivemos muito bem. E os novos que estão chegando, já chegam com uma ideia um pouco diferenciada também, sabendo o que aconteceu com aqueles que agiram como afoitos após as eleições. Isso aqui era uma coisa certa, aqui, ó. Acho uma das virtudes bacanas de qualquer cidadão, né? É a gratidão. Muitas vezes você conseguiu algo na vida, não foi por você. Você tinha um mérito, mas faltava alguém dar um empurrão em você. Perfeito. E você não pode, ao chegar lá, abandonar essas pessoas, começar a trabalhar contra essas pessoas. Por exemplo, uma das candidatas à presidência agora é de Mato Grosso do Sul, uma senadora. Ela fez a campanha toda, a candidata do Bolsonaro. Era uma advogada normal, como outra qualquer, mas desconhecida. E gravou vídeo, e Santinho, a candidata do Bolsonaro, se elegeu. E agora é candidata a presidente, não tem nada a perder, porque continua senadora, né? Mas o esporte predileto dela é me atingir, me atacar, caluniar. E é triste isso. Mas essas pessoas têm vida curta na política. Presidente, o senhor anda quebrando o protocolo até demais, né? O senhor vai para o comício, a segurança fica doida, porque o senhor está acostumado a descer do palanque e ter aquele contato. Sim. Corpo a corpo com as pessoas. O senhor não tem medo, não, de mais um atentado? A gente sabe que pode acontecer, o pessoal redobra o cuidado, não existe uma segurança 100% eficaz, nem o do Papa, do Papa, de Ronald Reagan também, entre tantos outros por aí, né? Agora, é o risco que eu tenho que correr. Eu sempre estive no meio do povo, inclusive durante a pandemia. Tu lembra as críticas de mim? Sem máscara, eu tenho que mostrar para o povo que ele tem que
ele tem que entender que o vírus não vai mais embora. Tá? E os mais jovens, como é uma verdade, hoje em dia é uma verdade, eram assintomáticos, não tinham problema. Você não tinha que fechar a escola, Siqueira. Fechar a escola no Brasil todo, 2 anos. Diferente das escolas militares que não permaneceram abertas. As 3 academias, eu não fechei nenhuma, falei para não fechar. E se algum cadete vier a óbito, bota a culpa em mim. Nenhum foi hospitalizado. O jovem, pelo preparo físico, pela vida saudável, tá? Por fazer educação física, passaram a ser assintomáticos. Você viu crianças falecendo por Covid, Siqueira? Quando acontecia, já tinha uma comorbidade. Ou então ela sofria um traumatismo craniano e ia para uma UTI de Covid. Por que em alguns estados botavam UTI de Covid? Porque eu pagava o dobro da diária. E daí quando o garoto falecia, infelizmente, botavam lá Covid. Tá? Você não viu no Brasil nenhum governador, prefeito pedir para mim, eu quero UTI infantil no meu município, no meu estado. Não teve isso. Então esse pânico que se criou perante todos fez com que os nossos jovens perdessem 2 anos de educação. Isso é horrível. Tá? Agora alguns querem botar a culpa em mim. Eu fui o único, talvez o único chefe de Estado do mundo que foi contra o fica em casa. Trabalhei, falei que tínhamos que trabalhar, que a economia era importante, porque você sem emprego ia acabar morrendo de fome. E uma das causas que mais matava por Covid era exatamente a pessoa que estava em depressão. Então, a pessoa apavorada em depressão, o seu sistema imunológico é atingido e ela fica mais suscetível a ter complicações por causa do Covid. Fizeram um crime, tiraram as pessoas da praia. Você via a polícia caçando gente na praia. Fizeram um crime no Brasil. E outra, o lockdown, já tem comprovação de estudos em vários países do mundo, o lockdown fez contaminar mais ainda as pessoas. Tem estudos de Nova York mostrando que o pessoal que ficou enclausurado dentro de casa, o percentual de Covid foi muito maior do que quem não ficou em casa. Foi tudo errado durante a pandemia. Eu não errei nenhuma durante a pandemia, nada, tá? Não é chute, não. Isso dá, vai correr atrás. A primeira coisa, o vírus vai embora um dia? Se eu ficar embaixo da cama hoje em dia, ele vai embora? Não vai embora. E abalou a economia. Ao abalar a economia, inflação de alimentos, aumento do preço dos combustíveis, trabalhando para diminuir isso. Tivemos sucesso. Hoje a gasolina é uma realidade, como disse para você agora há pouco aí. Nos estados, nas regiões aí, centro-oeste, sudeste, sul e parte do nordeste, gasolina abaixo de R$5. Aqui é porque a logística é muito mais cara para você trazer combustível para cá, então é mais caro um pouco. Mas mesmo assim, a gasolina que estava chegando a casa dos 9, agora está abaixo de 6, está 5 e pouco. Tudo nós fizemos para o bem da população com coragem. Eu não podia aceitar o politicamente correto. Eu ficar dentro de casa com máscara e deixar o povo que se exploda lá fora. Eu fiz a minha parte. Hoje o Brasil é um exemplo da economia para o mundo. Você acabou de falar, desemprego lá embaixo. Os mais humildes atendemos com R$600 e não vão perder os R$600 não. Está aí gente da esquerda dizendo para os mais humildes que se eu for reeleito vou acabar com os R$600. Mentira! Nós criamos e vamos manter. Como fizeram no passado, em 2018, falando que ia acabar com o seguro-defeso. E o estado do Pará é o estado que tem maior quantidade, né, proporcionalmente falando, de pescadores. O único estado fora da região Nordeste que eu perdi foi o do Pará. E mais ainda, botamos no seguro-defesa agora as marisqueiras também, que não estavam no seguro-defesa. Aquela mulher que fica lá pegando siri lá, caranguejo, botamos para dentro do seguro-defesa. Muito ao contrário do que a esquerda sempre diz por aí. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Falamos muito de economia, a outra parte, espiritual. Todos nós vamos ter um ponto final um dia, né? Então, o que nós queremos aqui na Terra? Preservar, zelar, cuidar da nossa família. A família é uma coisa extremamente importante. Não podemos falar em liberar drogas, como o outro lado quer. Só quem sabe que não consegue entender o sofrimento de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas, tá? Nós somos pelo armamento, para que a pessoa possa exercer seu legítimo direito de defesa. Nós não queremos ideologia de gênero. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho de 5, 6 anos aprenda, a partir dessa idade, 5, 6 anos, sexo na escola. E que é pior, né? É sexo com qualquer um, como se fosse uma coisa extremamente vulgar. Nós queremos que os recursos do Brasil fiquem dentro do Brasil e não para Porto em Mariel, para metrô em Caracas, né? Nós queremos continuar titulando terras para o Brasil, de modo que o pessoal do MST
passa a ser tratado como um cidadão, como entregamos mais de 400 mil títulos para essas pessoas. É isso que nós queremos, continuar com essa política externa muito boa, e o mundo todo compra conosco. Hoje, pelo agronegócio, que é o orgulho, o exemplo, é a locomotiva da nossa economia, nós temos a nossa segurança alimentar garantida, né? E a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós queremos liberdade, acima de tudo. Nós queremos paz, tranquilidade, repito, e liberdade. Muito obrigado, presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa sorte para o senhor. Obrigado. Alerta! Oferecimento. Nova Era. Compre pelo site e encha o carrinho sem sair de casa. Ei você, peças e pneus é na PMZ. Solução Financeira. Reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. A M Química. Um novo conceito em químicos e embalagens. Casanto. Cada detalhe, uma surpresa.